Bom, pessoal, estou mandando então mais alguns exercícios conforme nós combinamos. Maioria da lista, mas eu coloquei um extra também. Então, ó, não vou fazer só diferenciabilidade, vamos começar com limites. Então, olha só, esse aqui é um pouquinho diferente daqueles que a gente fez em aula, um L. Então, ele pede para você calcular esse limite, né? Então, olha só, se você for testar diretamente, a parte de cima vai para zero, porque o seno é contínuo, né? Quando x e y vai para zero, zero, isso aqui vai para zero. Seno de uma coisa que está indo para zero também vai para zero. Então a parte de cima vai para zero, a parte de baixo também. Está pedindo para você tentar fazer aparecer o fundamental, igual a gente fazia naquela primeira lista de cálculo 1. Então, olha só, se você dividir em cima e embaixo pelo que está dentro aqui, x² mais y², fica assim. Divide tudo, né? Aqui eu já separei o x² de forma conveniente e o y² também de forma conveniente. Por quê? Porque essa primeira parcela vai dar aquela limitada básica que sempre aparece, quase sempre aparece, né? Vezes uma que vai para zero. E embaixo também, uma mesma limitada, mesmo tipo, e uma que vai para zero. Então, essa parte toda aqui vai para zero. Essa aqui, mesma coisa, limitada vezes uma que vai para zero, vai para zero. Então, aqui você tem zero mais isso aqui. Só que, ó, quando x e y vai para zero, isso vai para zero. Isso aqui também. Então tá com uma cara de fundamental. Isso aqui vai para 1. Depois eu justifico melhor. Então você vai ter algo assim, ó. A mesma coisa aqui, né? Então vai ter 0 mais 1, que claro que vai para 1. Certo? É bom dar uma justificada nisso, fazendo aquela mudança de variável, né? Você chama o x² mais y² de u. Quando x e y vai para 0, 0, o u, que é isso aqui, esse é o u, né? Vai para zero. Então você coloca o indo para zero. Mais precisamente, isso aqui é positivo. Você pode até dizer que vai para zero mais, certo? Porque é positivo. E isso é cálculo 1, vai para 1, certo? Então isso encerra o exercício 1L. Tiraram da lista, já faz um bom tempo que tiraram, mas eu gostava desse. Então eu ressuscitei aí de uma lista antiga. Ele pede para você calcular este limite, tá? Então, olha o que eu fiz aqui para calcular. Eu peguei o mesmo esquema do anterior, né? Tá vendo? Você divide por esse cara aqui, para dar o fundamental, tá? Só para a gente treinar um pouquinho mais disso. E, claro, para compensar, multiplique em cima também pela mesma coisa. Muito parecido com o que a gente fazia naquelas primeiras listas, né? Primeiros exercícios do cálculo 1. Então, olha só, você vai ter o fundamental aqui, tá? Mas aqui, se você distribuir, vai dar uma soma e você vai ter duas limitadas. Então, olha só, distribui x ao cubo, vai ficar x à quinta. Esse x à quinta você pode escrever como x à quarta vezes x. Por que eu escolhi x à quarta? Porque, ó, isso aqui é limitado. É aquela limitada que sempre aparece, só que ao invés de x, está x² no lugar. Percebe? Tá? E aqui eu estou somando positivo, então a parte de cima é sempre menor que a de baixo, então isso não passa de 1 por cima e não passa de zero por baixo, porque é positivo. Aqui é a mesma coisa, quando você distribuir, você vai ter x ao cubo y², ó, o x ao cubo aqui, ó, o y² aqui. Esse já é exatamente aquela limitada, né, com y² e y². Isso aqui está somando um positivo, então, de novo, não passa de 1 por cima, não passa de zero por baixo. Então, você tem essas duas limitadas. Então, esse colchete aqui, você tem limitada vezes uma que vai para zero. Aqui também, limitada vezes uma que vai para zero. Então, isso vai para zero mais zero, certo? Ó, 0 mais 0. E esse é aquele fundamental lá que a gente já fez a mudança de variável u, não vou fazer de novo, né? Então, esse vai para 1. Então, isso vai para 0 vezes 1, que é 0. Certo? Tinham me perguntado, a gente está fazendo muito exercício que o limite não existe, aí você pega curvas, igual eu fiz na gravação anterior, para mostrar que não existe. Você pega duas curvas que dão valores diferentes, né?
o limite existe, quando o limite existe, normalmente é isso, ou uma limitada e uma que vai para zero, ou alguma coisa que você faz uma mudança de variável e cai no cálculo 1. Não foge muito disso, o que dá para a gente fazer, né, com a teoria que a gente tem. Certo? Vamos para o próximo. Esse daqui eu fiz na aula, mas eu estou gravando de novo porque foi uma aula que tinha pouca gente, né? Acho que tinha um evento lá na Poli e tinha pouca gente, então vou fazer de novo porque eu acho bem interessante. Foi de prova. É o oitavo, ele pede para você calcular esse limite. Parece muito simples, né? Curtinho, pequenininho. Deve dar a impressão que é fácil resolver. Bom, limitada aqui não vai ter, tá? É difícil, né? Não tem como achar uma limitada aqui. Tem pouca coisa, né? Para você tentar extrair uma limitada. Então, o primeiro impulso é você tentar provar que não existe. E para provar que não existe, basta você arrumar duas curvas que a função restrita a essas curvas, né? Vai dar diferente, né? O de uma e da outra curva. Então, olha só. Eu peguei a curva tt. Ah, importante, já ia me esquecendo, o domínio dessa função, né? Porque lembra, as curvas, claro, tem que estar no domínio, senão você não pode calcular f na curva, se a curva não estiver no domínio. Então você não pode só ter x tem que ser diferente de menos y. Ou, como eu escrevi aqui, y diferente de menos x. Então, seu domínio, vou mudar a cor aqui. Cadê? Faz tempo que eu não mexo nisso. Ó, seu domínio é o plano todo, mas você... Opa, essa não. Você vai ter que tirar essa reta quando o y é menos x. Então, essa curva t menos t, por exemplo, isso aqui você não pode usar. Você não pode calcular a função aqui, certo? Pode usar qualquer outra, mas essa aqui não. Qualquer outra sob aquelas condições, né? Então tá. Parece que vai ser fácil arrumar essa curva, que a função aqui é bem simples, mas nem tanto. Qualquer curva que você pegar, das óbvias, você vai ver que vai dar zero. Então, ó, eu peguei a tt, olha o que acontece. T quadrado, t mais t. Isso corta aqui com aqui, fica só t, né? T sobre 2, na verdade, que vai para zero. Se você pegar 0t, 0 no x, você já zerou aqui, também vai para zero. Se você pega a t0, você vai ter t quadrado t e aqui zero, vai dar t que vai para zero. Várias curvas que você tentar, você vai ir para zero. Então aí você começa a se preocupar, né? Então quando isso acontece, você está sem ideia, já está pegando um monte de curva, tudo está dando a mesma coisa, mas você tem convicção lá que o limite não existe, você está precisando de uma curva que não dê zero, certo? Então uma boa dica é você tentar olhar para as curvas de nível. Por que você vai olhar para as curvas de nível? Vamos lembrar, né? A curva de nível 5 é o conjunto dos pontos que a função vale 5. Então, por exemplo, você está querendo calcular o limite no zero. Aqui. Se por acaso você der a sorte de encontrar uma curva de nível que está indo para o ponto, uma curva de nível diferente de zero, né, que é o que você está interessado, sei lá, curva de nível 5, o que acontece aqui? Aqui a função vale 5. Então, quando você calcular f em cima dos pontos dessa curva, a função vai sempre dar 5, 5, 5, 5, 5, 5. Então, obviamente, por essa curva, ela vai tender a 5. Porque é constante igual a 5. Curva de nível é isso. É onde a função é constante e vale o valor do nível. Certo? Então, claro, pode não acontecer isso. As curvas de nível podem ficar rodeando apenas né, o ponto. E aí você não vai ter uma curva se aproximando do ponto. Tá? Pode acontecer. É uma tentativa, não quer dizer que vai funcionar em todos os casos. Né? Mas nesse caso funciona. Então, olha só, vamos ver como são as curvas de nível para a gente ter certeza que tem alguma que se aproxima do ponto, alguma não nula, porque ir para zero a gente já tem. Então, olha só, a curva de nível C é onde a função vale C, certo? Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, onde a função vale C. Então, x passa para cá, você tem isso. E lembrando que o y tem que ser diferente de menos x por causa dessa condição aqui. Quando eu multiplico para lá, eu perdi isso aqui. Então, é bom lembrar. Que aqui não podia e aqui pode. Tá vendo? Eu estou colocando mais pontos aqui. Então, para compensar, eu escrevo a restrição que eu tinha antes, tá? A gente já discutiu isso. Então, ó, aí isolando o y, tá fácil.
você obtém isso aqui. Então, claramente, isso é uma parábola, para ser diferente de zero, né? Para ser diferente de zero, isso aqui é uma parábola. E quando você tem x0 e y0, satisfaz a equação, tá? Então, essa parábola, ela contém o 0, 0. A curva de nível não, porque lembra, tem essa condição aqui. Não pode ser o 0, 0. Mas se você pensar só nessa parábola, ela contém o 0, 0. Então, a curva de nível é mais ou menos assim, ela vai se aproximar do 0, 0. Não vai ter o 0, 0, mas vai se aproximar do 0, 0, que é o que te interessa. Então, como eu preciso só de uma, poderia fazer qualquer c diferente de zero, porque zero eu já tenho. Então, mas eu preciso só de uma, então eu peguei o mais simples. Peguei c igual a 1 para ver essa parábola direitinho. Então, com c igual a 1, isso aqui fica x² menos x. Dá até para você parametrizar. Ó. É assim que você parametriza. Você chama o x de t, o y vai ser t² menos t, porque eu peguei c igual a 1 aqui. Ó. C igual a 1. Então, nem precisa fazer conta. Se você calcular f nos pontos t, t² menos t, olha f aqui. Isso aí vai dar um nível. Vai dar constante igual ao nível para qualquer t, né? Vai dar 1. Então, olha o que eu coloquei. Limite, quando t tende a zero, ó. X é t², lembra que tinha um x² aqui? X², x, e aqui é o y, t menos t. Isso vai dar 1. Nem fiz a conta. Mas, ó, se você fizer a conta, claro, esse cara vai cortar com esse cara, vai dar t² sobre t², que é 1. Nem precisava fazer essa conta, porque é o nível. Então, isso é para isso que serve a curva de nível, onde a função é constante e vale aquele determinado valor. Tá? Então, isso deu 1. Então, ó, por essa curva, tá, a gente vê que a função vai para 1. Na verdade, ela é sempre constante igual a 1 nessa curva. Né? E nós já tínhamos uma curva que vai para 0, então o limite não existe. Certo? Então, eu fiz 2 que existia e 1 que não existia. Então, ó, uma dica, né? Falamos isso em aula, mas algumas pessoas devem ter esquecido. Sempre quando você tiver dois níveis se aproximando arbitrariamente do ponto, se você calcula a função num nível, dois níveis diferentes, claro, vale 1, aqui, por exemplo, vale 2, então o limite não existe. Sempre, isso é geral, né? Então, olhar para as curvas de nível quando você está vendo que está sem ideia para conseguir curvas que têm um valor diferente do que você está conseguindo, é bom olhar os níveis, certo? Importante, ver que eu desenhei bolinha aberta. Duas curvas de nível não podem se cruzar, certo? Porque senão não seria função. Você teria um ponto que a função vale duas coisas, né? Nesse caso, 1 e 2, não pode. Então, normalmente, se você cruza curvas de nível, está errado, né? Alguma coisa está errada. Elas se aproximam, elas não cruzam. Elas tendem a esse ponto, mas esse ponto não está no domínio, né? Discutimos isso, só estou lembrando, né? Por isso está meio rápido. Vamos para o próximo? Também desta parte, um de continuidade, para a gente trabalhar um pouquinho melhor com isso. Então, esse é legal porque tem duas emendas, no 0 e no 1, certo? E aí ele pergunta em quais pontos a função é contínua. Os únicos que podem dar problema são esses pontos de emenda, porque aqui, no aberto R2 sem esses dois pontos, isso aqui é uma função contínua. Então, uma função racional. Então, isso aqui vai ser contínuo. O problema é como eu vou emendar isso aqui. Porque a função original aqui, essa fórmula, não vale nem no 0, 0 e nem no 1, 1. Né? Depende do que eu vou colocar aqui para 0, 0 e para 1, pode ou não ser contínuo. Então, são esses dois pontos que eu vou testar. Tá? Começar com o 0, 0 que a gente já está mais acostumado. Quase todo exercício. Acho que talvez esse seja o único da lista que tem um outro ponto que não seja o 0, 0. Se não me engano. Então, olha só. Se a função, vamos ver se a função é contínua no 0, 0. Então, o limite da função tem que ser o valor no 0, 0, que neste caso é 1. Tá? Vamos testar isso. Tá? Então, eu comecei testando assim, com curvas, as curvas mais óbvias, assim. Tá, o domínio aqui domínio é R2, né? Então não tem problema, por isso que eu não destaquei. Então, ó, peguei primeira curva TT, né? Ela vai passar pelo 0, 0, quando t é 0, tá aqui.
Então ela serve. Vamos lá. Se eu calculo o limite de f só por essa curva, eu tenho, como é tt, ó, aqui vai zerar. Vai ficar t quadrado menos c quadrado, que dá zero. Então a parte de cima vai dar zero, claramente, zero sobre essa coisa aqui, não importa o que tem aqui, isso já zerou. Então zero sobre qualquer coisa pequenininha que seja, é zero. Então, e zero é diferente de 1, que é o valor que o cara pôs para a função no zero. Então, isso já é suficiente para mostrar que a função não é contínua. Porque se o limite existir, ele é zero, né? Por qualquer curva tem que ser o mesmo limite. Se o limite da função como um todo existe, por qualquer curva também existe, vale o mesmo. Então, se o limite existir, é zero. E zero não é o valor da função. O valor da função é 1. Então, essa função é descontínua no 0, 0. Certo? Não precisa nem checar se o limite existe. Já provou que é descontínua. Porque se ele existir, não é o valor. É outro valor. Certo? Isso já apareceu bastante também, então só estou revisando. Tá aqui. Só escrevi mais que não é contínua no 0, 0. Vamos para o outro ponto, né? Se no 1, vamos lembrar a função que já está longe. Vamos no 1. No 1, 1, olha só aqui. Como é 1, 1, isso vai para 0, certo? Isso vai para 0. Porque 1, a gente está acostumado com 0, 0. No 1, isso vai para 0. Isso aqui é aquela cara da limitada básica que aparece. Tá vendo? Igualzinho, só que só está transladado aqui. Mas é um número dividido pelo mesmo número, mais uma coisa positiva. Tudo positivo. Então, isso é menor que 1. E como é tudo positivo, maior que 0. Maior ou igual que 0. Então, isso aqui é aquela limitada. Isso aqui vai para 0 quando o x vai para 1, 1. Então, eu tenho uma limitada vezes uma que vai para 0. Isso aqui vai para, no 1 vai para 2. Então, vai dar 0 sobre 2, vezes uma, que é 0, limitado, pronto. Isso vai para 0, e 0, neste caso, é o valor da função. Então, aqui vai ser contínuo. Vamos lá, olha como eu escrevi. Mesma coisa, ó, separei. Isso é aquela limitada. Isso vai para 0, que é 0 sobre 2, igualzinho eu falei lá. Então, isso vai para 0, que é o valor da função. Então, no 1, 1 ele é contínuo. Então, é legalzinho esse exercício, porque tem dois pontos de emenda. Numa função é contínua, no outro não. Certo? Então, tá aí, exercício 3 resolvido. Só a resposta, onde ela é contínua? Só no 0, 0 que não. Certo? Tá aí a resposta. Agora, olha só qual que é o próximo. Aí sim, vamos começar com diferenciabilidade. Eu já peguei um exercício meio encrencado, viu? Vamos fazer o 6. Ele é diferente, ele é uma função que não é com chave, mas tem uma raiz. Raiz também é chato para derivar no ponto que a raiz era. Lembra, lá do cálculo 1, a raiz não é derivável, raiz solta, né? Nenhuma raiz é derivável no zero. Mas aqui é uma raiz composta com um polinômio. Então, dependendo aqui dos graus, aí, pode ser derivável no 0, 0, né, que é o único ponto que zera a raiz, ou não. Então, o 0, 0 a gente vai ter que tratar de uma forma separada aí, porque a gente não pode usar a regra da cadeia para derivar. Regra da cadeia do cálculo 1, porque são derivadas parciais, né? Você deriva só em x e só em y, então acaba sendo uma derivada de cálculo 1. Então, aquelas coisas de cálculo 1 valem aí. Então, olha só. Comecei para x diferente de 0, 0. Quando é x diferente de 0, 0, aí aqui não zera, né? Aqui não zera, você pode usar a regra da cadeia de cálculo 1. Você só não pode usar a regra da cadeia quando o que tiver dentro da raiz é zero, porque a raiz não é derivável no zero. Então você não pode quebrar como duas deriváveis. Né? A regra da cadeia ela exige que as duas funções envolvidas quando você quebra como composta sejam deriváveis. Então tá aí. Fora do 0, 0, vou aplicar a regra do tombo misturado com a cadeia e tudo mais. Então, ó, tomba 1/3, subtrai 1, né? E vezes a derivada da de dentro. Em x, porque eu estou derivando em x, então vai dar 12x ao cubo.
certo? Fica isso. Aí só dividir esse 3 com esse 12, sobrou 4. Tá aí. Essa é a derivada em relação a x. Em relação a y vai ser praticamente a mesma coisa, só que na hora que eu derivar o de dentro, como eu estou derivando em y, né, vai ficar 8y. Então, ó, mesma coisa. Certo? Tranquilo. Isso aí vocês pegaram, eu lembro que vocês pegaram bem. Essa coisa de em x, em y e tudo mais. Tá? Então ficou isso. Perceba uma coisa, que essa fórmula nem vale no 0,0, porque na verdade aqui é um expoente negativo. Então, na verdade, isso aqui é uma raiz que está aqui embaixo. Então, no 0,0 nem faz sentido isso aqui. Tá vendo? Claro, a gente já sabia, porque a gente só pode aplicar a regra cadeia fora do 0,0. Tá? Então, está tudo coerente. A fórmula até te avisa, opa, no 0,0 tem algo errado. O que está errado é que isso não vale no 0,0 simplesmente. Tá? Então, no 0,0, igual aquelas funções que você tem em chave lá, você tem que usar a definição porque é o único ponto que anula a raiz. Se tivesse vários pontos que anulassem a raiz, você ia ter um trabalhão, ia ter que fazer em cada um deles, né? Mas felizmente aqui é só o 0,0. Então vamos lá. Derivei em x, ó. Tá? Como é no 0,0, aqui vai ficar 0 mais h, que é h. Aí eu tenho que usar, está lá em cima g, ó, lembra? Ó? Você vai colocar h aqui e 0 aqui. Então vai ficar 3h quarta. Ó. Tá? Esse aqui é da fórmula. Que é isso. Certo? Aí eu tiro, como é raiz cúbica, eu posso tirar 3 desse h para cortar com esse de baixo. Ainda sobra 3h na raiz cúbica. Quando h vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, ué, eu esqueci de completar. Ah, não, está aqui embaixo. Opa, não estava meio cego. Ó. Então, isso é igual a zero. Aí, analogamente, o y também vai dar zero. Né? Porque você vai colocar o h aqui, vai mudar só que você vai zerar esse. E vai ter um h aqui, também a quarta, você tira 3 aqui para cortar com o de igualzinho, tá? Então tá aí. Então ela também tem as derivadas no 0,0. Eu não podia calcular assim, mas pela definição, a definição me mostrou que tem. Então, ó, olha só as funções derivadas parciais, que bonitinho. Vou até minimizar um pouco para aparecerem as duas. Ó, virou uma função com chave as suas derivadas parciais. Tá? Moral da história. Não é óbvio que as funções derivadas parciais são contínuas no 0,0. Certo? E o exercício, ele, até esqueci de falar o enunciado, ele pede para você mostrar que a G é de classe C1, ou seja, que as G têm as derivadas parciais contínuas. Então, olha só, e portanto, né, lembra, C1, a G é diferenciável. Então, olha só, não é óbvio que as funções derivadas parciais são contínuas no 0,0, porque virou uma função com chave. Então, não é óbvio. Essa aqui é contínua, porque envolve funções contínuas, mas aqui não. É uma emenda, né? Então, aqui a gente vai ter que calcular esse limite aqui, quando xy vai para 0,0, e tentar mostrar que é o valor da função, que neste caso é zero. Neste também. Tá? Então, claro que é bem parecido, né? Ó, é bem parecido, só mudam as constantes, mas dá um certo trabalho por causa desse expoente aqui. Tá? Mas então é isso. Não é claro que as derivadas parciais são contínuas, né? No 0,0. Então aí você vai ter que fazer o limite. Tá? Ele não pediu diferenciabilidade, ele pediu C1. Então você é obrigado a mostrar que as derivadas parciais são contínuas. Se ele pedisse diferenciabilidade, você podia usar o limitão. Ou mostrar que é C1 do mesmo jeito. C1 implica diferenciabilidade, limitão é a definição de diferenciabilidade. Então você podia optar. Só que ele pede para mostrar que é C1. Então, C1, derivadas parciais contínuas. Então vamos lá. Calcula, não se assuste que a derivada parcial é uma função de duas variáveis, ó. Como tantas outras que a gente já calculou o limite. Então, é só uma notação. Vou aumentar acho que um pouquinho o zoom. Meu medo é que eu aumente um pouquinho. Tem um
Deixa assim, vai. Às vezes você aumenta e... Então, tá aqui. Lembrei. Ó, então, essa é a derivada parcial. O que eu fiz aqui? Eu coloquei no mesmo expoente, o de cima e o de baixo, para poder dar uma ajeitada naquelas coisas de limitada, porque assim não dá para ver que é limitado, que nada, né? Então, olha só, coloquei no mesmo expoente, o 2/3. Pode ver que quando você multiplica por 2/3, o 2 corta com o 2, o 9 corta com o 3, sobra 3, que dá o 3, tá? Certinho. Então, coloquei no mesmo expoente. Vou trabalhar com um de dentro, tá? Então, ó, não tem um x à quarta aqui? Eu vou fazer aparecer um x à quarta aqui, certo? Olha só, pode ver que se eu tirar um x à quarta daqui, ainda vai sobrar meio, né? Porque aqui é 4,5. Aqui é 4,5. 4,5, tá? E aí, por que eu estou fazendo isso? Para aparecer aquela limitada. Ah, mas aqui tem um 3, não é exatamente igual. Tudo bem, é até maior, né? É até maior, então eu consigo mostrar que é limitada. No finalzinho eu até mostro, vai, para lembrar como é que faz. Então, ó, é a mesma limitada praticamente com x. Vamos olhar para cá, ó. É a mesma limitada com, no lugar do x, x quadrado. Tá, tem esse 3, mas tudo bem. Vai até aumentar a parte de baixo. Não vai passar de 1 do mesmo jeito isso aqui. Tá? Então, se isso não passa de 1 e não passa de 0, a elevar esse expoente também não vai passar de 1 e não vai passar de 0. Então, isso aqui é limitado. E isso vai para 0. Então, o limite é 0, que é justamente o valor da derivada parcial no zero. Ó. Justamente. Então, a derivada parcial é contínua. Que legal. Tá aí. Aqui. Tá aqui a frase. Tá? A mesma conta, lembra que só muda constante. Só muda constante. Ao invés de 4, vai ficar 8/3. Você mostra também. Aqui eu coloquei del F, del. Cadê o lápis? Del F, del X, né? Como del F, del Y. Também é contínuo, né? Tá, não, desculpa, é outra coisa. Eu escrevi uma frase maior, ó. Eu escrevi que ela era contínua no R2 sem o zero, porque a gente já sabia. Estava pensando que eu estava concluindo já para del Y. E a gente acabou de mostrar que no zero também é. Então, del F, del X vai ser contínuo no R2 inteiro. Tá? Fiz uma frase a mais. No zero, fora do zero a gente já sabia. No zero eu acabei de mostrar. Então, é contínuo no R2. No R2. Aí sim, analogamente, é que eu acertei, né? Achei que eu tivesse errado aqui. Del F, del Y é contínua no R2. É a mesma conta, né? Então, isso mostra que é de classe C1, porque é a definição de C1, né? C1 é quando as duas derivadas parciais de ordem 1 são contínuas. Então, em particular, isso implica que a função é diferenciável no R2 inteiro. Tá? Então, normalmente você tem duas alternativas para mostrar que é diferenciável. Ou mostra que é C1, que é mais forte, ou já vai direto lá para o limitão e tudo mais. Né? Então tá, esse é o exercício um pouquinho diferente do que a gente fez, o 6, tá? Da lista. E vamos para o próximo, que é esse aqui, já achei. O 11. Ele pede para você mostrar, não, para você encontrar um valor de k. K é uma constante, tá? Ele pede para você encontrar o valor de k tal que o plano tangente ao gráfico dessa função f no ponto 2, 1, f de 2, 1, seja ortogonal a esse outro plano. Esse plano não tem nada a ver com o gráfico, não tem nada a ver com o plano tangente, é um plano solto aí no espaço. E ele quer que o plano tangente, aí sim, esse plano tangente, seja ortogonal a esse. Parece mais um exercício de Algelin, né?
Lembra de Algelin? Quando que você certamente tinha algum exercício que você tinha que determinar planos ortogonais. Uma coisa, deixa eu mudar aqui, fácil assim para você usar, quando dois planos são ortogonais, os vetores normais aos planos também são ortogonais, certo? Certo? Então, eu sei quanto é o vetor normal a esse plano, é 1 no z, 3 no x e 0 no y. Então, vai dar o vetor 3, 0, 1. Ó, tá aqui até. E eu sei qual que é o vetor normal ao plano tangente, lembra? Pela forma, a gente viu isso na aula, pela equação aí do plano tangente, quem está com x é a derivada parcial em relação a x, quem está com y é a derivada parcial em relação a y, e quem está com o z é o menos 1, porque o z está do outro lado na equação do plano tangente. Então, ó, eu calculei as derivadas em relação a x e em relação a y. No ponto 2, 1, joga 2, 1 aqui, ó, no 2, 1, vai dar essa coisa aqui, tá? Só substituir 2, 1. Então, esse aqui é o normal no ponto 2, 1, F2, 1, o normal ao plano. Agora eu tenho que impor que eles são ortogonais. Para impor que eles são ortogonais, é o produto escalar dando zero. Viu? É um exercício mais de algelinha aí. Então, fazendo o produto dar zero, né? Fica essa sominha aqui, resolvendo k igual a 8. Certo? Então é isso. Acho que esse, por enquanto, para treinar, para dar uma ajudada aí, acho que já está bom. Mas em breve, deixa vocês treinarem um pouquinho mais essa coisa de diferenciabilidade. Aí eu vou fazer aquele 13, que as contas são mais robustas assim, mas é um exercício legal. O 13 é um exercício de uma função diferenciável que não é C1, né? Então eu vou fazer depois aquele lá. Então é isso. Vou ficando por aqui e boa sorte aí nos estudos aí.